Bom, a gente vai resolver aqui esse limite aqui, né? O limite de x tendendo a 1 de x menos 2 sobre x ao quadrado mais 4x menos 3 e mostrando todas as propriedades do passo a passo, né? Então, das propriedades de limite, a gente tem que o limite de um quociente é o quociente dos limites. Então, vai ser o limite de x que está tendendo a menos 1 do numerador, que é x menos 2, tudo isso sobre o limite de x que está tendendo a menos 1 de x quadrado mais 4x menos 3. Agora a gente vai olhar para o numerador primeiro e depois a gente olha para o denominador. Olhando para o numerador, a gente vai ver que o limite de uma subtração, né, da diferença, é a diferença dos limites. Então, o limite de x tendendo a menos 1, o limite quando x tende a menos 1 de x menos 2 é o limite de x tendendo a menos 1 do x menos o limite de x tendendo a menos 1 de 2. Tudo isso sobre a mesma coisa no denominador vai acontecer. O limite da soma, né, como tem um polinômio aqui, vai ser a soma dos limites de cada um. Então, vai ser o limite de quando x tende a menos 1 de x ao quadrado, mais o limite de x tendendo a menos 1 de 4x, menos o limite de x tendendo a menos 1 de 3. Como eu quero fazer o passo a passo, né, eu tenho que mostrar todas as propriedades nesse exemplo. Agora a gente vai olhar para cada um dos limites e ver o que a gente consegue fazer. Bom, o limite de quando x tende a menos 1 de x é o próprio menos 1, né, que a gente já consegue fazer diretamente, por conta da propriedade que a gente tem, que quando é o limite de... A gente tem, né, que o limite de x tende a A, de x é igual a A, né? Portanto, a gente tem que no numerador aqui vai dar menos 1, menos o limite quando x tende a menos 1 de 2. Bom, como o 2 é uma constante, isso aqui é uma constante, o limite é a própria constante. Agora, olhando para o denominador, né? No denominador, a gente tem algumas coisas para fazer aqui. A primeira é que, olhando para esse limite aqui, o primeiro limite do denominador, o limite de x tendendo ao quadrado é a mesma coisa que o limite quando x tende a menos 1 de x, isso tudo ao quadrado, né? Mas, agora, quando eu tenho uma constante multiplicando esse x, essa constante eu posso jogar aqui para fora, né? Então vai ficar a constante vezes esse limite, né, de x. Então, mais 4 vezes o limite quando x tende a menos 1 de x. E aqui no final, né, esse último aqui, a gente tem uma constante, portanto, o limite quando x tende a de uma constante é a própria constante, então menos 3. Então, no numerador eu vou ter menos 1 com menos 2 dá menos 3, então a gente já pode concluir o numerador. Agora o denominador, né? O limite, o que está dentro do colchetes, o limite quando x tende a menos 1 de x é o próprio menos 1, aí eu elevo ao quadrado esse menos 1, mais 4 vezes, de novo 1, né? Desculpa, menos 1, por conta do próprio, desse limite aqui vai dar menos 1, menos 3. Isso aqui então vai ser menos 3 sobre menos 1 ao quadrado é 1, 4 vezes menos 1 é menos 4, menos 3. Então isso aqui vai ser menos 3
sobre menos 6. Aqui vai dar menos 7, né? E um menos 7 dá menos 6, tá? Então, isso aqui, como tem o numerador e o denominador são sinais negativos, isso aqui vai ser um número positivo, 3/6. Dividindo por 3 em cima e embaixo, isso aqui vai ser 1/2. Portanto, o limite, todo esse limite aqui vai para 1/2, tá?